Hello guys! Teacher G aqui com vocês hoje e eu quero abordar um tema, quero falar um pouquinho com vocês sobre algo que as pessoas sempre estão me perguntando, principalmente aqueles que ainda não falam inglês, né? Uma das perguntas que eu ouço muito, ou pedindo dica é: Teacher, eu sou zerado no inglês, não sei nada, não tenho experiência com o idioma, sou zerado para falar inglês. Por onde começar? Como é que eu começo a estudar o idioma? Por onde eu começo? Como que eu vou começar a aprender zerado, do zero, basicão mesmo, né? Não sei se é o seu caso, mas a maioria das pessoas que me procuram vem nessa condição. Teacher, sou zerado, né? Como é que eu faço? Por onde eu começo? Então hoje, eu trouxe aqui para vocês hoje 3 fatores importantes para você entender por onde começar se a sua condição é essa. Tô no nível básico, tô no nível iniciante, ainda não falo inglês e quero começar. Por onde que eu começo? Tudo bem? Então, ó, depois você pode baixar esse material em PDF lá no meu canal do YouTube, vai ter lá disponível para você na descrição do vídeo, para você baixar esse material, para você sempre ir lembrando desses 3 princípios, desses 3 fatores que eu vou trazer para você hoje e que vai com certeza te ajudar nessa caminhada sua, do zero para começar, tudo bem? Então vamos lá? O primeiro fator que eu separei para você hoje, o primeiro passo que eu preciso que você entenda é: falar outro idioma não está relacionado com ter habilidade para isso ou não. Primeira coisa que as pessoas falam é: Teacher, eu vou sair do zero, eu não tenho experiência com o idioma, só que eu não tenho habilidade para isso. Eu tenho dificuldade com o inglês. Eu ouço demais isso, gente. Teacher, eu tenho dificuldade com o inglês. Eu sempre pergunto: por que você acha que você tem dificuldade com o inglês? Você já foi diagnosticado, né, com algum déficit, com algo que te impeça de falar ou aprender o idioma, ou problemas de aprendizagem com outras situações, em outros cenários? Tem algo que de fato te impeça? Me conta um pouquinho mais. E o que eu percebo é que na maioria das vezes não é uma condição de fato que essa pessoa possa ter desenvolvido, enfim, não, é mais uma questão de que a pessoa acredita que para falar inglês precisa ter uma certa habilidade, precisa ter jeito para aquilo. Muitas pessoas acham, já me falaram isso: Teacher, mas você acho que você tem um jeito já para isso mesmo, né? E quando eu conto um pouquinho da minha história com o inglês, as pessoas ficam: sério, Teacher, né? As pessoas acham que eu já falava inglês desde criança, desde muito cedo, e nada disso. Não vou contar sobre isso agora, mas enfim, é só para mostrar para você que primeiro passo que é importante você entender: não precisa ter uma habilidade para falar inglês, tá bom? Se você entender isso, a gente pode começar. Se você ainda acredita que para falar inglês precisa ter uma habilidade extra, um dom sobrenatural, algo que você não tem, que é só para algumas pessoas, é só para um grupo seleto de pessoas, é só aquele grupo que tem essa habilidade, eu não tenho, não vou conseguir, e eu aconselho você a nem seguir assistindo essa aula, porque daí não vai ter como te ajudar, tá bom? Então, primeira coisa, primeiro passo, eu preciso que você entenda: para você falar inglês, para você se tornar fluente, você não precisa ter habilidade para isso. Não tem nada a ver com tenho habilidade, não tenho habilidade. Tudo bem? Se você, ok, entendi essa parte, Teacher, então eu te convido a seguir e me acompanhe no resto desta aula para ver os outros passos, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse primeiro passo agora, tá? Ó, se você não entender este princípio, então não siga adiante. Esse vídeo não é para você. Não, eu acredito que só fala inglês quem tem habilidade. Então, sinto muito. Este vídeo, esta aula, na verdade, não é para você. É importantíssimo que você entenda que não tem nada a ver com habilidade, não habilidade para falar inglês, para se tornar fluente. E sim, como você estimula e desenvolve as habilidades de linguagem que todo ser humano tem. Todo ser humano possui uma área no nosso cérebro, né, responsável pela nossa linguagem. Todo ser humano possui essa área, tudo bem? Inclusive você.
A questão de falar inglês ou não está mais ligada, está na verdade relacionada, está conectada com esses estímulos que nós damos, no caso, né, para essa área responsável pela linguagem. Então é isso que eu quero conversar um pouquinho com você, tá? Esta área responsável pela linguagem, de acordo com a neurociência, ela está localizada, na maioria das pessoas, eles estimam que em torno de 70% das pessoas, né, essa região responsável pela linguagem está no nosso hemisfério esquerdo do cérebro. Aqui tem uma imagem, né, para você ver um pouquinho essa região. Eu vou falar um pouquinho sobre duas áreas, né, que é o Broca e o Wernicke area, só para você entender um pouquinho o que isso tem a ver com falar inglês. Então, primeiro passo, falar inglês não tem nada a ver com ter habilidade ou não, né? Não está relacionado se você tem jeito para isso ou não, e sim com essa área responsável pela linguagem que todo ser humano tem no cérebro e como a gente vai estimular essa região para podermos falar inglês. Tudo bem até aqui? Só para você entender um pouquinho. Dessa área que eu te mostrei agora aqui, ó, duas regiões, o Broca e o Wernicke, Broca's area e o Wernicke's area, são responsáveis mais diretamente pela fala e pela interpretação de tudo aquilo que a gente entende e ouve e lê, só para você começar a entender um pouquinho mais o que isso tem a ver. Eu deixei até um linkzinho aqui para você ler mais um pouquinho, a hora que você baixar o material em PDF, sobre essa região responsável pela nossa linguagem, né? O que acontece? Assim como o nosso cérebro, tudo é muito bem estruturado, né? Todas as nossas áreas, todas as regiões que nós temos no nosso cérebro, elas são todas estruturadas e trabalham de uma forma muito organizada, assim como a região da linguagem. Essas duas áreas aqui, ó, que estão nessa região que eu te falei, no hemisfério esquerdo, cada uma delas tem uma função. Só para você entender um pouquinho como que funciona, o Broca's area, por exemplo, ó, ele é importante para a fala. Broca's area is important for speech, ele está dizendo aqui, né? Enquanto que o Wernicke's area is important for language comprehension. Ele é importante para compreensão, entendimento da linguagem. Então, o Broca tem a sua função e o Wernicke tem a dele, assim como toda a estrutura cerebral funciona dessa forma, né? O Broca, ele é responsável pela nossa fala e o Wernicke, ele é responsável por tudo aquilo que a gente recebe de informação e ele vai decodificar, ele vai compreender, entender tudo aquilo que a gente está recebendo, tá? E as duas regiões se comunicam o tempo todo. Por que eu estou te falando isso? À medida que a gente passa a estudar um novo idioma, a querer aprender um novo idioma, o que acontece com essas duas regiões? Elas são as principais, né? Na verdade, são as responsáveis principais para que esse idioma possa ser reproduzido. Então, vai ser através dessas duas regiões que o fenômeno vai acontecer, esse fenômeno da fala. Lógico que conectado com várias outras áreas do cérebro, mas o foco, né, principal acontece aqui, nesta região que eu estou falando para vocês, né? Antes da gente avançar ali no segundo passo, toda vez que a gente estimula adequadamente essas duas regiões, a gente vai estar estimulando as áreas de interesse para falar um novo idioma. Se eu quero falar inglês, eu preciso estimular a área adequada para que eu possa falar. Se eu quero ler melhor em inglês, se eu quero entender melhor, eu preciso estimular a área responsável pelo entendimento. Então, só para você começar a entender qual é esse processo, por onde eu devo começar para aprender um novo idioma, aqui no caso o inglês, né? Então, primeiro passo, entender que não tem nada a ver com ter habilidade ou não, e sim com estimular as áreas responsáveis e adequadamente, né, as áreas responsáveis pela minha linguagem como um todo. Esse é o primeiro passo, por isso que eu estou te mostrando um pouquinho sobre isso. Essa é a região que a gente precisa estimular para poder aprender e falar um novo idioma a partir do zero mesmo, tá? Considerando isso, o segundo passo essencial para que isso aconteça, eu não falei lá para você que eu preciso estimular essas regiões de maneira adequada para cada função que eu quero? Muito bem. Então, o que eu preciso saber de você? Qual que é o seu objetivo? Qual o seu objetivo em relação ao idioma? Eu te pergunto isso porque muitas pessoas às vezes me falam assim, teacher,
Eu preciso do inglês para o mestrado. Eu já sei que se o objetivo dela é só esse, só em relação ao mestrado, eu sei que o que ela vai precisar desenvolver mais neste exato momento, a habilidade que ela vai precisar ter mais desenvolvida neste exato momento é leitura e interpretação de texto, de artigos, porque é o que normalmente ela vai estar fazendo num teste de proficiência para mestrado. Então, quando a pessoa me fala, teacher, eu preciso do inglês para ontem e é para eu ingressar no mestrado, eu já sei que ela vai ter que desenvolver esta habilidade, tudo bem? Que é a interpretação de texto, porque é o que ela precisa agora, de imediato. Outras, às vezes, não, a minha necessidade urgente é entender, eu quero ouvir e entender. Então, por isso que eu estou te perguntando, qual o seu objetivo em relação ao inglês? Se o seu objetivo é falar inglês, então eu vou mostrar para você algo que vai te ajudar a desenvolver principalmente a fala, tá? Que é o que eu foco quando eu ensino a língua inglesa. Então, se o seu objetivo é falar, não, teacher, a primeira habilidade que eu quero desenvolver, a habilidade que eu mais preciso desenvolver em relação ao inglês é a fala, é falar inglês. Fica aqui comigo então, porque o que eu vou te mostrar é mais direcionado para eu quero desenvolver a fala, tudo bem? Se você respondeu que sim, quero falar inglês, o segundo passo para você começar do zero, né? E ir em busca da fluência, ir em rumo à fluência do inglês é começar falando. Parece meio confuso no começo, porque tipo assim, você só vai falar inglês a partir do momento que você falar. Quê? Ó, eu sei que parece confuso no começo. Como é que eu vou falar inglês se eu ainda não falo inglês? Eu só vou falar inglês se eu falar inglês? Espera aí, não entendi nada. É o seguinte, eu não falei pra você que o primeiro passo é, eu preciso entender que falar inglês não tem nada a ver com ter habilidade ou não. Qualquer pessoa pode desenvolver a habilidade de falar inglês. Esse foi o primeiro passo. Porque eu disse pra você que nós precisamos estimular as regiões adequadas para que essa fala aconteça. E não é uma questão de ter habilidade ou não, é só uma questão de estímulos adequados, tudo bem? Segundo passo, você só vai falar inglês se você falar inglês. Ou seja, você já vai ter que começar os seus estudos falando inglês. Mas, teacher, eu não falo nada, como é que eu vou começar falando inglês? Vamos entender então como é que isso vai funcionar, tá? Praticar falando. A fala é desenvolvida a partir do momento que a estimulamos. Lembra aquela região que eu falei para você do Broca's Area, que é ela responsável pela fala? No nosso hemisfério esquerdo? Então, é aí que vai entrar essa regiãozinha que eu comentei com você lá no primeiro passo, que não é uma questão de ter habilidade não, é só de estímulo adequado. O segundo passo a gente viu que eu preciso falar para poder falar, mas eu ainda não falo, como é que eu vou fazer isso? Nós vamos estimular para que a fala aconteça. Vou te dar um exemplo, tá? O que acaba acontecendo na maioria das vezes quando alguém decide aprender inglês, estudar inglês, e hoje, né, com as ferramentas que a gente tem em termos de ter acesso à informação, hoje está muito mais fácil, né? Então a gente acaba buscando muita informação na internet, o que é muito bom. Eu sempre incentivo muito o meu aluno, meu estudante, quem quer iniciar os estudos em relação à língua inglesa, use mesmo tudo que está disponível hoje gratuitamente como ferramenta nessa busca à sua fluência. Só que se a gente não fizer isso com estímulos adequados, né, corre o risco da gente não falar o idioma. A gente até aprende algumas coisas, mas a gente não fala. E como o nosso foco nesta aula, né, neste vídeo que eu estou fazendo para você, que é sair do zero, sou zerado, como é que eu faço para falar inglês? Então eu vou te mostrar como que isso vai funcionar na prática. Então a gente viu que precisa, primeiro, entender que não precisa ter habilidade para poder falar inglês, qualquer pessoa pode falar inglês. Segundo, eu preciso estimular de forma adequada, eu preciso falar para poder falar inglês. O que acontece? A maioria das pessoas decidem lá, eu vou aprender inglês, vou começar a estudar inglês, vou começar a aprender inglês, vou pegar algumas coisas na internet. Eu coloquei aqui um conteúdo qualquer, tá gente? Um conteúdo aleatório. Mas eu coloquei um aqui famosinho para ficar mais fácil para a gente entender o exemplo. Vamos supor que você decidiu começar a aprender inglês e pensou, bom, vou começar pelo clássico, vou começar com o verbo to be. Esse é muito clássico, né, gente? Não tem
problema algum em começar com ele, tá? Ou não também. Vou começar com o clássico, vou começar com o verbo to be. Aí o que a pessoa acaba fazendo? Qual que é a maneira que eu percebo que a maioria das pessoas acabam escolhendo para iniciar os estudos de idioma, principalmente aqui falando do inglês, que é a minha experiência? Bom, verbo to be. Vou começar a pesquisar na internet, aí eu descobri que o verbo to be nada mais é do que o ser e estar. É o verbo ser e estar nosso no português. Tudo bem? Ok, ele já tem essa informação, que é o princípio, né? O primeiro conteúdo dele de estudo. Verbo to be, quem é ele? Ser e estar. Ok. No decorrer desses estudos, normalmente a pessoa começa com algo do tipo, bom, eu vou começar então pelo presente, né? Então eu vou aprender lá que eu sou, eu estou. Ele começa a procurar as conjugações, vamos dizer assim, né? Eu sou, eu estou, I am. Ah, então eu estou aqui. Às vezes ele pega até uns exemplos prontos já na internet. I am here seria eu estou aqui. I am working, eu estou trabalhando. Mas como que normalmente a pessoa acaba estudando isso, adquirindo esse conhecimento? Ela vê no inglês, né? Tá aqui lá no inglês, ó, I'm here. Ela traduz para o português. Na maioria das vezes ela não fala isso. Ela às vezes escreve, anota ou só lê mesmo. Mas é muito difícil a pessoa sozinha pegar esse conteúdo, ler no inglês e falar em voz alta, tanto no inglês quanto no português. Normalmente ela escreve, anota. Às vezes ela pode até falar isso em voz alta. Muito bem. Mas, a princípio, o que ocorre acaba sendo isso. Eu pego o conteúdo no inglês e vou traduzindo. Ah, o que é isso aqui? Ah, é isso. O que é I am? Eu sou ou eu estou. O que é o here? Aqui. Ah, eu estou aqui. O que é I am? Eu sou ou eu estou. O que é working? Ah, trabalhando. Eu estou trabalhando. Normalmente é isso que a pessoa faz. Pega o conteúdo do inglês, passa lá para o português e ela vai aumentando o conteúdo, buscando outros conteúdos e sempre nesse processo. Sai do inglês, vai para o português, pega do inglês, traduz, tal. Muito bem. Lembra lá da região que eu falei para vocês do cérebro? Aquelas duas regiões do hemisfério esquerdo, Broca e Wernicke area. Um é responsável pela fala e o outro pela compreensão e entendimento? Muito bem. Quando eu faço essa atividade, eu estou estimulando uma região específica, que é aquela lá do entendimento, que é essa aqui, ó. Por isso que eu comecei por aqui com vocês, né? Eu estou estimulando essa região. Não tem problema algum estimular essa região, ela também precisa de estímulos, aliás. Só que essa região não é responsável pela nossa fala. A nossa fala, quem é responsável é a outra, tá? De acordo com a neurociência, tudo bem? Tá, considerando isso, nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, nesse sistema de estudo, do inglês ou português, anoto, marca texto, nossa, faço um material muito bonito, eu tô estimulando a região da compreensão, ler e traduzir, ler e traduzir. Por isso que na maioria das vezes as pessoas mais conseguem ler em inglês do que falar, né? Esse é um dos motivos, tá? Só que eu vou pedir para vocês agora, vou mostrar para vocês agora, tentarem fazer algo diferente quando vocês forem pegar um conteúdo para estudar inglês. Como aqui o nosso objetivo é estimular a fala, como é que nós vamos fazer? Vamos imaginar que a gente está com o mesmo conteúdo, o verbo to be. Ainda estamos com ele lá. Você pode fazer isso com qualquer conteúdo. Inclusive, se você já tem um conhecimento em inglês, já fala inglês, você pode pegar conteúdos mais de níveis avançados, complexos, você pode fazer isso com qualquer conteúdo. Mas vamos imaginar que o nosso conteúdo ainda é o ser e estar. Bom, lembra lá que no outro exemplo, ó, eu deixei aqui, ó, to be em inglês, aqui eu mudei, eu já coloquei ele no português, tá? Nós vamos começar com o seguinte princípio. Como é que eu falo o ser e estar no inglês? Quem é o ser e estar em inglês? A gente vai inverter, a gente vai sair do português agora. Então, como é que eu falo o ser e estar? Quem é o verbo ser e estar em inglês? Ah, é o verbo to be. Tudo bem? Muito bem, eu vou inverter o jeito de estudar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Então, se eu quiser falar eu estou aqui, como é que fica isso em inglês? Eu estou aqui. I'm here. Só que você vai fazer o seguinte, você não vai anotar, ou escrever, ou completar, nada disso. Você pode montar algumas sentenças em português. Se o seu conteúdo é o ser e estar, monta com ele. Eu estou aqui. Você pode até escrever, eu estou aqui, em português. E aí você fala aquilo lá no inglês. Tá? Tá vendo aqui, ó, I'm here? Imagina que você não vai escrever, você vai falar. Então você fez lá 5 sentenças. Eu estou aqui,
eu sou alto, por exemplo, eu sou jovem, eu estou na escola, eu estou trabalhando. Fez 5 sentenças, 5 exemplos com o ser e estar, que é o que você está estudando neste momento. Você vai falar no inglês esse conteúdo, um a um. Eu estou aqui, I'm here. Ah, então eu estou aqui. Toda vez que eu quero falar eu estou ou eu sou, I am. O aqui é here, juntei tudo, I'm here, tá? Ah, eu estou trabalhando, tá lá meu outro exemplo, I'm working. Então, toda vez que você for estudar, você vai sair do português para o inglês e você vai falar. É importante você ouvir você falando, tá? Então, como é que a gente estimula a fala no inglês? Falando. Não há outro jeito. Mesmo que eu ainda não fale, mesmo que você ainda não fale, porque daí tudo que você for aprender, você vai praticar sim, falando e não escrevendo agora, e não do inglês para o português agora, neste momento, saindo do zero, indo para começar os estudos, focando na fala, você pega o conteúdo que você quer aprender, o conteúdo que você quer estudar, e você pratica ele falando mesmo. Então, como é que eu falo eu sou? I am. Ah, então se eu quiser falar eu sou legal, por exemplo. Ah, legal pode ser nice. I'm nice. Eu sou alto. Alto é tall. I'm tall. Seria isso? E aí você vai, tá bom? Então você vai praticar já falando. É assim que você vai estimular a fala. E isso pode ser desde o primeiro segundo, primeiro momento que você começar a ter contato com o idioma, começar a estudar o idioma. Escolha o conteúdo que você quer começar e já comece falando, praticando mesmo. Deu para entender como é que são esses exemplos, como é que vai funcionar isso na prática para você? Se porventura ficou alguma dúvida, teacher, eu não entendi. Como que eu faria aqui? E daquele outro jeito? Deixa aí nos comentários, me manda e-mail, comenta lá me manda um direct, enfim, tem zilhões de maneiras de você entrar em contato comigo se você ainda não entendeu, tá? Mas acho que com exemplo deu para clarear um pouquinho. Qualquer conteúdo que você pegar, pratique sempre falando. É dessa forma que você vai estimular a fala, tudo bem? Então vamos relembrar os 2 primeiros pontos importantes, passos importantes para tô zerado, tô no basicão, tô iniciante, tudo bem, né? Para começar na fala, como é que eu faço? Primeiro, não preciso ter habilidade. Isso precisa estar muito claro na sua mente. Não precisa ter habilidade. Qualquer pessoa pode falar inglês, tudo bem? Segundo passo, eu vou praticar falando. Tudo que eu for pegar de conteúdo, eu vou fazer falando. É isso. E falando em voz audível mesmo, tá? Eu brinco muito com os meus alunos, eu falo, gente, agora não é meditação em inglês, não. Ah, isso aqui ficaria assim, ó. E aí você imagina a frase. Não, abre a boca, fale, ouça a sua voz, né? Então é falando mesmo, literalmente falando, tudo bem? Muito bem, terceiro passo importantíssimo. Se você pular essa etapa, se você não fizer esse terceiro passo, todo o trabalho que você teve anteriormente será jogado fora, tá? Então, o terceiro passo é extremamente importante. Qual é ele? Tudo que você pegar de conteúdo para treinar, todo o conteúdo que você pegar para estudar, para aprender, você precisa fazer com repetição espaçada. Cuidado que essa repetição espaçada é diferente da decoreba. Eu vou te explicar o que é essa repetição espaçada. Eu até deixei aqui um texto falando sobre memória, que depois, se você tiver curiosidade, joga lá no Google Tradutor, se for uma etapa ainda complicada para você traduzir, para você ler um pouquinho sobre esse texto. Até estão todas as fontes de tudo isso que eu estou falando para você também lá no final desse material. Eu vou avançar num pedacinho que eu quero traduzir com vocês, que é esse aqui, ó. O que é essa repetição espaçada, né? A repetição espaçada é o seguinte, é o oposto de ficar só acumulando informação, né? O oposto de ficar amarrotando um monte de informação, né? O oposto daquela decoreba só. Envolve espaçar, vou traduzir aqui para vocês, envolve espaçar o seu estudo ao longo do tempo, né? Então, conforme você vai estudando, você tem que espaçar os seus momentos de estudo, né? Conforme o tempo vai passando.
Ao invés de estudar, por exemplo, uma noite antes de um exame por 8 horas, vamos imaginar que você tem uma prova, né? Um dia antes você fica 8 horas estudando para aquela prova. Imagina essa situação. Então, ao invés de fazer isso, você estudaria 2 horas por dia, né? Começando 4 dias antes da prova. Então, eu tenho uma prova 4 dias antes, eu vou dividir meu tempo de estudo, 2 horas por dia durante 4 dias. Entendeu o que é a prática espaçada, a repetição espaçada? Então, ao invés de eu pegar 8 horas um dia inteiro e ficar estudando para a prova de amanhã, não. 4 dias antes, eu estudo 2 horas um dia, 2 horas outro, 2 horas outro, 2 horas outro. Eu peguei essas 8 horas e dividi nesse período de 4 dias, tá? Isso vai permitir que a informação, que o conteúdo seja consolidado na sua memória. Isso é a prática espaçada, né? Aqui ele fala um pouquinho, algumas técnicas de como você organizar isso, né? Eu também deixei outras fontes aqui no final desse material para te ajudar em relação a isso. Então, essa repetição espaçada, se você pular essa etapa, tudo isso que você fez antes foi em vão. Porque daí você não vai conseguir consolidar essa informação. Para você consolidar, você precisa fazer essa repetição espaçada. Então, hoje você viu que eu sou, eu estou, é I am, né? Amanhã você precisa rever essa informação, ou depois da manhã, que seja. Você não pode demorar muito tempo também para que isso aconteça, né? Separe 3 dias na semana, ou um pouquinho cada dia, também funciona muito bem. Então, amanhã você rever de novo essa informação. Ah, eu sou, estou, I am, verdade. Pulou um dia, no outro dia, eu sou, estou, I am. Ah, verdade. Isso é repetição espaçada. Até você consolidar essa informação a ponto de que se alguém te perguntar, você sabe como é que fala eu sou, eu estou em inglês? E você diz, ah, eu sei, I am. A hora que chegar nesse nível, pronto, consolidou a informação. Então, esse terceiro passo, se você pular, se você não fizer esse passo, o resto foi em vão, tá? Então, depois, ó, se você quiser ter um tempinho para saber um pouquinho mais, você pode colocar esse texto para tentar traduzir, se você assim preferir, né? Se for ainda complicado para você neste momento. Coloquei alguns vocabulários também para você aqui. E vamos relembrar esses 3 passos importantes para como é que eu saio do zero para poder falar inglês. Se você começar por esses 3 passos, você vai perceber que a sua evolução já começa a partir do momento que você começa. Parece assim, mas como assim? Porque você já começa falando. Aí tudo que você for pegando de conteúdo novo, você faz a mesma coisa. Você vai perceber que em pouco tempo, tudo que você já aprendeu em relação ao inglês, já está aprendido falando. Ou seja, que se você tiver que falar aquilo, você já sabe falar. Não só traduzir, mas não consigo falar, não consigo construir, né? Então, esses 3 passos, se você começar por esses 3 passos, eu te garanto que você já vai ver o resultado imediato, porque tudo que você for aprendendo, você já vai aprendendo falando. E aí, quando você precisar falar aquilo, você já está falando aquilo, porque você já aprendeu falando, e não só lendo e traduzindo ou algo do tipo, tudo bem? Então aqui, ó, eu deixei todas as referências para vocês, de tudo isso que eu falei um pouquinho, né? Porque de repente você está pensando, tá, mas de onde que a Teacher G tirou tudo isso? Então sempre tem um embasamento, né? A neurociência é a principal, né, fonte de base de tudo isso que eu falei para você. Então tem algumas referências, se você depois quiser ler um pouquinho, esse texto da memória, inclusive, que eu mostrei aí para você, que tem alguns vocabulários, que eu traduzi uma parte com vocês, você tem a referência aqui, ó, desse material todo, desse livro, né, desse conteúdo em PDF, são 400 páginas, se você tiver interesse, né, como aprender mais rápido, não só inglês, tá, gente, qualquer coisa, com repetição espaçada, né, o que é o conceito da repetição espaçada e também em relação a aprender um outro idioma. Então é importante que você, assim, dessa aula, se você tiver entendido esses 3 passos, eu te garanto, vai ser assim um início maravilhoso para você começar. E você já vai ver o seu próprio desenvolvimento já logo de início. Isso vai te ajudar a estimular os seus estudos, vai te motivar a te levar adiante. Se porventura algo do que eu falei, algum exemplo que eu dei não ficou muito claro, teacher, não entendi como é que é isso? Ou comenta aqui nos comentários, se você estiver assistindo a aula ou o vídeo pelo YouTube, né? Me manda um direct se você estiver vendo lá pelo Insta, pelo Face,
enfim, né, entre em contato que eu posso estar te ajudando caso tenha alguma dúvida em relação a isso, tudo bem? Guys, thank you, muito obrigada por você estar aqui comigo, espero te ver nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Lembre-se, todo dia tem conteúdo novo lá no meu perfil no Insta, se você ainda não me segue lá, @teacherg, todo dia tem conteúdo novo para você lá, e eu espero te ver no próximo vídeo. See you guys, bye bye!